glória, glória eu te dou, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Pessoal, muito bom dia para vocês. Bom dia, que Deus abençoe a sua vida. Esse domingo maravilhoso, domingo lindo, que nós estamos aqui para mais um dia estudarmos um pouco mais da Palavra de Deus, né? Escola Bíblica Dominical. Não podemos ainda nos reunir presencialmente, mas pelo menos aqui online nós podemos. Pessoal aí do Facebook, coloquei uma enquete aí para vocês em relação aos assuntos que a carta aos Romanos trata. Aí, se você puder responder, me ajuda aqui também para organizar melhor as próximas aulas, né? Nós vamos falar, assim que nós terminarmos o nosso estudo em relação à vida cristã, nós vamos começar um estudo sobre Romanos e vamos começar pelos assuntos que forem mais votados aí por vocês, né? Então, hoje eu não vou citar nomes não, porque tem bastante gente que me mandou mensagem aqui no Facebook, aqui no Instagram também. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu gostaria de fazer uma oração para nós iniciarmos esta aula. Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Te agradecemos por mais um dia, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos, ó Pai, pela saúde, por todos aqueles que nos cercam, que fazem parte do nosso convívio, pelos nossos irmãos. Te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Principalmente por aquilo que o Senhor é nas nossas vidas. Paizinho, abençoa esta aula, que o Teu Santo Espírito possa falar fortemente ao nosso coração, através de tudo aquilo que vamos estudar aqui nesta manhã. Que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome hoje e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Queridos, vamos lá. Nós falamos na aula passada, aliás, nas últimas aulas, sobre vida cristã e falamos a respeito do processo de justificação, do processo de regeneração, enfim, dos efeitos que a salvação gera na vida do cristão. Como o cristão se achega a Cristo, qual é a razão pela qual ele é chamado de cristão. Analisamos também, começando na aula passada, na aula retrasada,
O que caracteriza uma vida cristã? Nós vimos na aula passada os elementos ou agentes de transformação do cristão. Falamos a respeito da palavra de Deus, falamos a respeito do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar a respeito dos agentes de edificação. E quais são esses agentes de edificação? A oração, a comunhão e a adoração. Então nós vamos falar um pouco sobre estas questões aqui. Eu chamei de agentes de transformação, agentes de edificação, mas a bem da verdade são ferramentas que são colocadas à disposição do cristão para que ele possa prosseguir firme na sua caminhada, mesmo em função das questões, dos problemas que são colocados nas nossas vidas, das dificuldades. Então nós temos essas ferramentas que Deus nos disponibiliza para que nós possamos realmente caminhar sem tropeçar em nossa caminhada, na vida cristã. O texto básico que eu gostaria de ler está em 1 Timóteo capítulo 2. E eu vou ler aqui alguns versículos a partir do primeiro. Diz assim: Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isto, fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. E aqui o texto, o versículo central, versículo-chave, verso 8. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade ou sem contenda, dependendo aí da versão. Muito bem. O primeiro agente de edificação que nós colocamos aqui, ou a primeira ferramenta que nós temos à nossa disposição, é a oração. Então nós já falamos na aula passada sobre a palavra de Deus e sobre o agir do Espírito Santo, a necessidade de comunhão com o Espírito Santo. E a oração é colocada aqui como uma ferramenta que nos foi dada. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é o seguinte: essas ferramentas que nos são dadas, não nos são dadas para que nós possamos mudar a essência de Deus ou alterar a essência de Deus, no sentido de que Ele seja mais louvado, de que Ele seja mais glorificado, de que Ele seja mais Deus. Não. Isso é impossível de acontecer porque em Deus não há mudança nem sombra de variação. Então Deus é imutável. Aliás, eu me lembro de recentemente estar lendo o livro de Jó, e na leitura nós vemos claramente quando Deus intervém no livro, na conversa, quando Deus responde a Jó, ele se coloca numa posição de alguém que está acima de todas essas coisas. De alguém que não pode ser questionado por aquilo que faz, por aquilo que acontece. Que era exatamente o que Jó estava fazendo. Jó se julgava justo o suficiente. Deixa eu só fazer uma... Isso. Jó se julgava justo o suficiente, achando que ele não merecia estar passando por aquilo que ele estava passando. E até aí tudo bem, né? Mas a questão principal não foi essa. A questão é que Jó, por várias vezes durante o livro, coloca nos colos de Deus, né? Ou nas costas de Deus.
essa conta. O Senhor me abandonou, o Senhor derramou a ira, o Senhor virou a face de mim, o Senhor, não nessas palavras, mas o Senhor me odeia, né? Não nessas palavras. Antes mesmo de Deus falar, quando Eliú toma a palavra, ele diz a respeito da insensatez de Jó. E ele diz o seguinte, fala, acaso há algum proveito para Deus se eu praticar a justiça? Ou se eu praticar a iniquidade, eu afeto Deus de alguma forma? Então é exatamente esse o ponto. Quando nós oramos, nós não mudamos Deus. Nós não alteramos a essência de Deus. Reginaldo, então para que eu devo orar? E outra, né? Nós não pegamos Deus de surpresa também. Nós não expomos nenhum caso que seja inédito para Ele. Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente. Deus é eterno, Deus é imutável e autocriado. Isso significa que Deus é soberano sobre todas as coisas. E que Ele sabe das nossas palavras, Ele sabe das nossas intenções antes mesmo de sair da nossa boca. Então Deus nos conhece perfeitamente. Então não há relação da nossa oração com a mudança em Deus. Agora, quem é que muda quando nós oramos? Somos nós mesmos. É por isso que a oração é colocada como uma ferramenta. Quando nós analisamos lá em Efésios, a leitura que nós fizemos na semana passada, quando fala a respeito da armadura de Deus, logo em seguida, quando ele fala do capacete, da couraça, do cinto, do calçado, e de todos os itens ali, os elementos da armadura de Deus, da armadura espiritual, o que ele fala na sequência? A respeito da oração. A oração também é uma arma que nos é dada para que nós enfrentemos a vida cristã, enfrentemos as dificuldades e enfrentemos as lutas espirituais das quais nós participamos a partir do momento em que nós nos tornamos seguidores de Cristo. Então, sendo assim, nós precisamos olhar para a oração não como algo que vai gerar uma transformação exterior. É claro que os efeitos da oração aí é outra coisa. Quais são os efeitos da oração? Quando nós fazemos uma oração intercessória, por exemplo. Então, quando nós fazemos uma oração intercessória, nós movimentamos ali o mundo espiritual. Mas nada em relação à essência de Deus, nada em relação à vontade de Deus, ao desejo de Deus, que é perfeito, que é imutável. Mas nós proporcionamos a nós mesmos, e eu costumo dizer que a oração, uma vida de oração é um ato de certa forma egoísta, né? E deixa eu explicar direito isso. Mas egoísta por quê? Egoísta em que sentido? Egoísta porque nós mudamos a nós mesmos, nós melhoramos a nós mesmos, nós trazemos benefícios a nós mesmos. O principal benefício aqui não é em relação às outras pessoas, mas o principal benefício é em relação a nós mesmos. Nós precisamos compreender essa questão e entendermos que Deus nos deu essa oportunidade, Deus nos deu essa ferramenta para nos ajudar na nossa caminhada. Além do texto que eu acabei de ler aqui, 1 Timóteo capítulo 2, verso 8, também nós temos lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, uma orientação também do apóstolo Paulo que diz: orai sem cessar. E o que significa orai sem cessar? Significa exatamente o que o texto fala, orai sem cessar. Certa vez, um teólogo, que eu não me recordo o nome aqui agora, foi perguntado a ele se ele tinha hábitos de orações longas. E ele respondeu o seguinte, ele respondeu que, olha, eu não me lembro de ter orado mais que 10 minutos. Mas também não me lembro de um momento em que passasse mais de 10 minutos sem que eu orasse. Então, isso significa que nós temos os momentos de oração que nós nos colocamos no nosso quarto, num local específico, e nós vamos falar até um pouquinho sobre essa questão daqui a pouco.
dobramos o nosso joelho e oramos ali a Deus intercedendo. Mas, além desse momento específico, nós precisamos ter o hábito também de viver em espírito de oração em todos os momentos. Então, quando nós estamos no trabalho, quando nós estamos entre os amigos, quando nós estamos com a família, ou seja, fazendo sempre em pensamento, memória a Deus e conversando com Deus em espírito. E fazendo assim, nós mantemos uma conexão, mantemos uma relação com Deus que nos impede de, em determinados momentos, quando somos tentados, cedermos às tentações. Então nós precisamos desenvolver uma vida de oração. Isso é vida de oração. A vida de oração nos leva a, em todos os momentos, estarmos com o nosso pensamento elevado a Deus. Precisamos ter momentos específicos, separados, a sós, em locais distintos? Sim. Mas muito mais do que isso, nós precisamos desenvolver uma vida de oração, orando sem cessar, orando o tempo todo. E um dos grandes exemplos de oração é o próprio Senhor Jesus. E eu gostaria de ler alguns textos aqui. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Verso 16. Lucas 5:16. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Então, esse aqui é o exemplo de Jesus. Aqui, quando nós analisamos esse texto, esse versículo, ele está dizendo, ele se retirava, o verbo ele está colocado de uma forma, conjugado de uma forma, que era um ato contínuo e frequente. Ou seja, era habitual para Jesus se retirar para um lugares solitários e orar. Então Jesus não fazia orações nas praças, como os fariseus faziam. Os fariseus foram inclusive criticados duramente exatamente por causa disso, por se mostrarem, querendo se mostrar as suas palavras, as suas orações, balançando ali as suas vestes para chamar a atenção das pessoas que eles tinham uma vida espiritual. Então, Jesus se retirava para lugares solitários. Um pouquinho mais adiante, capítulo 6, verso 12, diz assim, naqueles dias Jesus se retirou para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E aí na sequência vai ser a escolha aqui dos discípulos. Gostaria de passar aqui para vocês também a leitura de Mateus, capítulo 26, verso 36, João, capítulo 6, verso 15. Mateus 26, 36, João, capítulo 6, verso 15, que também vai falar a respeito dessa questão. Então veja, Jesus sobe ao monte, passa uma noite em oração para escolher seus 12 discípulos. E isso acontece no segundo ano do seu ministério. Não acontece já do início. No segundo ano, após a sua volta de Jerusalém. No primeiro ano, que é o ano da inauguração do ministério, o ano em que Jesus transforma a água em vinho em Caná da Galileia, ele vai para Jerusalém para a celebração da Páscoa, por ocasião da Páscoa, volta para a Galileia, e no segundo ano ele vai para Jerusalém novamente. Quando ele volta para a região da Galileia, então ocorre ali a escolha dos 12 discípulos. E nesse momento, Jesus passa a noite em oração para a escolha. Jesus se habituava a ir para o monte, para a oração. Esse monte era um monte que fica... é um monte que fica ao lado do monte do templo, do Monte Moriá, separado apenas por um vale, chamado Monte das Oliveiras. Jesus se habituava ali, tanto que quando Jesus é preso no jardim do Getsêmani, que fica no Monte das Oliveiras, ele é preso ali porque era um local habitual, onde ele sempre ia. Por isso que Judas o achou facilmente junto com os soldados ali do Sinédrio.
Então Jesus tinha o hábito de se retirar para esse local para a oração. E aqui a questão que fica e que eu sempre digo também é, ora, se Jesus precisava se retirar para orar, se Jesus levava uma vida de oração, ele precisava levar uma vida de oração, sentia a necessidade de orar, quem somos nós para dizermos que não precisamos de uma vida de oração? Então o cristão, sem uma vida de oração, ele está fadado ao fracasso. Olha, mas é uma palavra muito pesada, muito dura. Como assim fadado ao fracasso? É simples, fadado ao fracasso, porque nós estamos fadados a ceder às nossas paixões, fadados a ceder aos nossos desejos. Lembre que Tiago disse que nós não somos tentados por Deus, mas somos tentados quando envolvidos pelos nossos próprios desejos carnais. Ou seja, a natureza humana está aqui, está presente. Nós temos mecanismos e ferramentas para sufocar, entre aspas, essa natureza humana, para que a natureza espiritual a qual nós recebemos a partir da nossa união com Cristo, ela prevaleça sobre essa natureza. Nós temos ferramentas para isso. A oração é uma delas. Então nós devemos orar em todo tempo, orar sem cessar. Agora, quais são os principais empecilhos ou as justificativas ou as desculpas para não orar? Primeiro, é a questão do tempo. Então as pessoas falam, olha, eu não tenho tempo porque eu acordo, já tenho que fazer milhões de coisas e quando eu chego à noite, cansado, deito, aí que vou lembrar, e aí eu oro, e já ouvi várias vezes, que a pessoa acaba dormindo até durante a oração, Enquanto está orando, já acaba dormindo aqui. Minha esposa está concordando. Quem nunca, né? E como é que nós resolvemos essa questão? A questão do tempo. Perceba que, primeiro, nós precisamos compreender qual é o efeito do tempo nas nossas vidas. Porque quando nós separamos tempo para determinadas coisas, nós estamos priorizando. O que é a priorização? Priorização é você ordenar as suas ações de acordo com aquilo que você julga que é mais importante. Pronto. Aí já deu para compreender. Nós fazemos aquilo que julgamos ser mais importante para as nossas vidas. Por que é que nós paramos num determinado momento do dia para comer alguma coisa? E por que é que muitas vezes nós deixamos de nos alimentar porque estamos envolvidos com algum trabalho? Por que nós fazemos isso? Porque naquele momento eu julgo que fazer isso ou aquilo é mais importante. Então, o estabelecimento de prioridades é o ponto-chave para que nós possamos gerenciar o nosso tempo. Quando nós passamos 1 hora, 2 horas por dia em redes sociais, vendo postagens, vendo vídeos, assistindo alguma coisa, sentamos à frente da TV para assistir algum programa, e nada de errado com isso, tá? Não estou criticando nada, não é isso. Mas é uma questão de prioridade. Naquele momento, o que você julga? Julga que o seu lazer, o seu descanso é mais importante do que qualquer outra coisa que você vai fazer. Quer ver um exemplo? Às vezes a gente não visita certas pessoas porque não temos tempo. Mas o que acontece quando essa pessoa falece? Ela morre e nos chega a informação de que determinada pessoa morreu. O que nós fazemos? Nós paramos tudo o que nós estamos fazendo para ir até o local e prestar a última homenagem. Um autor de um livro que eu li uma vez, chegou a dizer, inclusive, que a homenagem que se presta a alguém é enquanto ele está vivo.
A melhor homenagem que se presta a alguém é enquanto ele está vivo. É claro que a memória prevalece, a memória também, fazer memória é uma forma de honra. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós paramos o que nós estamos fazendo. Está trabalhando? Para de trabalhar. Tem compromisso com a família? Cancela o compromisso com a família. E vai para o local. Nós paramos. Por quê? Porque aquilo é prioridade. E por que se tornou prioridade? Porque nós compreendemos que não veremos mais aquela pessoa. Aquela é a última chance de estar ali, presente, no local onde a pessoa está o corpo ali da pessoa, não a pessoa em si, porque a pessoa, o verdadeiro eu, não é a matéria, o verdadeiro eu é a parte imaterial. Embora eu considere o ser humano sempre como uma obra completa de Deus. Quando Deus fez o homem, ele não fez só alma e espírito, ele fez o corpo também. Então o corpo também é obra de Deus. Mas esse corpo aqui, ele vai se deteriorar. Mas a alma e o espírito estará reservada para o dia da ressurreição, onde nós receberemos novos corpos. Então nós temos a possibilidade todos os dias de escolha, e essa que é a questão. Nós temos na nossa mão o poder de escolha de fazer aquilo que nós julgamos ser mais importante. Quando nós dizemos não tenho tempo para orar, nós estamos dizendo oração não é importante, ou é menos importante. Então qual é a questão aqui? A questão é que nós precisamos nós precisamos compreender o que é a oração. Nós precisamos compreender a importância da oração. Porque entendendo isso, a importância da oração, nós vamos estabelecer um tempo específico para a oração. Olha, é a mesma questão da leitura bíblica. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, vida corrida sai, tem que preparar isso, preparar aquilo. É a mesma situação. Se nós não dedicamos um tempo para aquilo, nós estamos passando a mensagem de que aquilo não é importante. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa a respeito desse assunto e ela disse que não tinha tempo para ler a Bíblia. Nós estamos fazendo um estudo bíblico, eu falo, não tenho tempo. Então, pois é a questão de prioridade. Nós priorizamos aquilo que nós achamos importante. Se nós não temos tempo para ler a Bíblia, se nós não temos tempo para orar, isso é base, é fundamental, é basilar na vida cristã, faz parte da essência da vida cristã. Não é algo que o cristão tem a opção de fazer. É algo que é natural. O cristão ele deve ser movido em direção a isso. A nossa carne, ela quer o lazer, ela quer o descanso, ela quer o repouso. Mas o nosso espírito almeja a comunhão com Deus e almeja a intimidade com Deus. E a intimidade com Deus, ela só acontece quando existe tempo, quando nós dedicamos tempo. Aliás, a intimidade imagine você, intimidade com alguma pessoa, com um amigo. Como que essa intimidade se estabelece? Tempo. Dedicação de tempo. Por que a intimidade? Há intimidade e um entrosamento entre marido e mulher? Porque eles passam o tempo todo juntos, o tempo todo, maneira de falar, lógico, mas todos os dias. Intimidade é tempo. A intimidade, ela vem com a dedicação de tempo. Se nós não dedicamos tempo às coisas espirituais, não seremos íntimos de Deus, não seremos íntimos do Espírito Santo. Nós não estaremos sensíveis à voz de Deus e à vontade dele para as nossas vidas. Não há como uma vida cristã prosperar sem a oração. Segundo ponto. Aliás, deixa eu só ler um versículo aqui, Efésios capítulo 5. Rapidinho aqui. Acabo me empolgando e a gente fala um pouquinho mais aqui. Efésios capítulo 5, versos 15 e 16. Diz assim, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios.
aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Olha aí, o apóstolo Paulo escrevendo lá para os Efésios, aproveitem bem o tempo, porque os dias são maus. E ele diz o seguinte, aqueles que não aproveitam bem o tempo, e em outras versões tem a palavra remindo o tempo, que passa a ideia melhor, ele não fica mais tão claro como essa versão aqui, mas a palavra remir ela é mais apropriada. Por quê? Porque a palavra remissão significa comprar por um preço, ou seja, aquilo é custoso, é precioso. Nós precisamos considerar o tempo como algo precioso. Por isso que nós devemos remir o tempo, aproveitando bem o tempo. E ele vai dizer que aquele que não faz isso, que não compra esse tempo, não entende esse tempo como precioso, é considerado como tolo, é considerado como insensato. Então nós não devemos ser tolos insensatos, mas agirmos sabiamente. E como nós agimos sabiamente? Valorizando o nosso tempo, dedicando o nosso tempo para aquilo que, de fato, tem valores maiores. Segunda questão, Mateus capítulo 6, verso 6. Mateus 6, 6. Que diz assim: mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Então, a primeira justificativa é o tempo, a segunda justificativa é o espaço, o segundo problema, né? Ou o segundo empecilho, vamos colocar dessa forma, é às vezes não ter um espaço adequado. Imagine você que tenha talvez 2, 3, 4 filhos em casa e de repente você resolve orar, filhos pequenos, né? Orar no meio da sala. E aí os filhos estão lá correndo, né? Isso não é dessa forma que deve ser feito. Lembra que eu disse a respeito da vida de oração, nós devemos ter um espírito de oração em todo tempo, em todo momento. Nós devemos elevar o nosso pensamento a Deus. Mas, de vez em quando, nós precisamos, ou uma vez por dia, pelo menos, reservar um tempinho para que nós estejamos a sós num ambiente separado, seja no seu quarto, onde você dorme, seja em qualquer outro ambiente da sala, quando não tem ninguém em casa, né? Então é a questão do horário. Seja um quarto específico, uma sala específica. Às vezes tem muitas pessoas que reservam na sua casa um quartinho específico para isso, para oração. E que é muito bom, porque você fica isolado. Quando você está dentro desse quarto, todo mundo sabe que ali não entra, porque você está no seu momento a sós com Deus. Então a oração, aqui, esse momento, um empecilho é o local não adequado para que você possa conversar ali com Deus. E o terceiro empecilho é o próprio eu, é o próprio ego, é a agitação do dia. Olha só, isso já aconteceu comigo e eu tenho certeza que aconteceu com muitos de vocês também. Muitas vezes, o que acontece? Nós estamos com a cabeça tão agitada, tão acelerada, que às vezes nós começamos a orar e parece que nós não conseguimos nos concentrar na oração. Então, isso são exemplos, né? Você quer ver outro exemplo? A própria preguiça e sono, né? A preguiça, aliás, é algo extremamente prejudicial, se tornando, inclusive, em pecado, né? A preguiça. Mas o sono também, às vezes nós estamos cansados. E essa condição, a condição física e a condição mental, nos faz dispersar desse momento da oração. Ou seja, ocorre uma luta ali entre a carne e o espírito. A carne deseja descansar, a carne deseja repousar, mas o espírito deseja um contato com o Pai. E como nós resolvemos essa situação? Através de hábito. Hábito
de oração. Como que você cria um hábito? Quando você estabelece tempos específicos para que você possa se dedicar àquela atividade. Então aí você desenvolve um hábito de fazer aquilo. Inicialmente, no começo, normalmente é mais complicado, é mais difícil. Mas com o passar do tempo, o hábito ele se transforma num prazer. Porque o hábito gera o prazer, não é... Perceba que você não torna um hábito simplesmente aquilo que você gosta, mas o gostar vem a partir de um hábito, de você fazer determinadas coisas. Vou dar um exemplo bastante simples aqui para que você possa compreender o que eu estou dizendo. Quantas vezes lá no passado, ou algo que você gosta de comer hoje, mas que antes você não gostava, você passou a gostar como? Você passou a gostar fazendo, você passou a gostar comendo. Hoje você acha maravilhoso, acha uma delícia, mas lá no passado você não comia, porque não gostava, né? Então você precisa se esforçar para que a atividade que é importante para a sua vida se torne realmente um hábito, porque o prazer naquilo vem depois do estabelecimento do hábito, não antes. Não é você imaginar, falar, deixa eu ver o que eu gosto de fazer e eu vou fazer o que eu gosto. Não. Você precisa fazer aquilo que você precisa. Você tem que fazer aquilo que você precisa, não somente aquilo que você gosta. Quantos de nós fazemos somente aquilo que nós gostamos? Muitas vezes nós temos que fazer algo que nós não queríamos fazer, mas que somos levados e obrigados a fazer. Às vezes em relação a um trabalho, não estou falando de coisas erradas, estou falando de coisas habituais, coisas normais. Às vezes você tem muito mais vontade de ficar em casa, deitar no sofá, comer uma pipoca e ficar com uma coberta à tarde do que ir trabalhar. Qual que, dentro do seu gosto, o que você queria naquele momento? Estar em casa, deitado no sofá, mas você precisa ir trabalhar. Não é assim? Então nós precisamos nos esforçar para gerar hábitos saudáveis nas nossas vidas. E a oração é um hábito saudável. Agora é o seguinte, né? E se eu não estiver com vontade de orar? Eu não estou com vontade de orar. Isso acontece, pode acontecer. Não estou com vontade de orar. Sabe o que você faz? Ora mesmo assim. Lute contra o desejo da carne. Faça com que a vontade do Espírito prevaleça. Isso acontece uma vez com maior dificuldade, 2 vezes com dificuldade, 3 vezes com uma dificuldade menor, até que não há dificuldade mais nisso. E eventualmente, quando nós temos essa dificuldade, nós temos o agente de transformação que opera nas nossas vidas, que é o Espírito Santo. Olha só o que diz Romanos capítulo 8, verso 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós temos o Espírito Santo a nosso favor. Quando você está desgastado por uma situação, seja um cansaço físico, um cansaço mental ou espiritual, alguma tristeza muito profunda por uma situação que você está passando na sua vida, falecimento de algum ente querido, a perda de um emprego, a situação está tal que você não encontra nem palavras para direcionar a Deus. E muitas vezes a única forma de expressão que você tem é o choro, são as lágrimas. Isso acontece às vezes. O que nós fazemos? Dobramos o nosso joelho e dizemos assim para o Espírito Santo: Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda porque eu não consigo. Me ajuda porque eu não posso. E sabe o que acontece nesse momento? Nesse momento ocorre aquilo que Paulo fala: quando sou fraco, sou forte. Porque o poder de Deus é aperfeiçoado nas nossas fraquezas, não nos nossos pontos fortes, mas nas nossas fraquezas. Quando nós nos colocamos numa condição de vulnerabilidade diante de Deus, de dependência
de Deus, Deus age nas nossas vidas poderosamente. Nós precisamos reconhecer que necessitamos dele em todo o tempo. Se você quiser dobrar os seus joelhos e orar simplesmente pelas suas palavras, pessoas que falam palavras bonitas para Deus, gente, orar a Deus não é falar palavras bonitas para impressionar. Nós não vamos impressionar a Deus com a nossa intelectualidade, com as nossas palavras. Nós vamos... Eu vou usar essa palavra aqui, mas não é bem isso, né? Impressionar a Deus. Não tem como nós impressionarmos a Deus, como eu já falei. Mas nós vamos impressionar a Deus quando nós formos sinceros diante dele. É a sinceridade do nosso coração, é o derramar do nosso espírito, da nossa alma diante de Deus, que nos moverá em direção ao Pai, em direção a Ele, em direção ao socorro que Ele tem para nós. Ninguém chega com o nariz empinado, como se diz, diante de Deus, querendo alguma coisa e vai receber. Mais uma vez, já dei esse exemplo, acho que na aula passada ou numa das aulas passadas. O fariseu publicano. O fariseu chega lá todo pomposo, todo empinado, diante de Deus, dizendo o seguinte, fala: Senhor, graças te dou, porque olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso outro, não sou igual a esse cidadão aí. Mas o publicano se humilhou, batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Olha, chega diante de Deus e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Espírito Santo, me ajuda nas minhas fraquezas, me ajuda, eu não estou conseguindo orar. Seja sincero diante de Deus. Quando você tiver esse sentimento, faça isso. Então, se você não tem vontade de orar, sabe o que você faz? Ora mesmo assim. Ora sem vontade. Mas ora, dobre os seus joelhos e pede para Deus te ajudar. Pede para o Espírito Santo te ajudar. Ora em espírito. Paulo diz que quando nós oramos em espírito, o nosso entendimento fica infrutífero. Mas nós nos comunicamos com Deus e somos aperfeiçoados. Agora, quando nós oramos na carne, o nosso espírito fica infrutífero. Então nós devemos agir dessa forma. Encerrando aqui esse ponto, né? A questão da oração, da importância da oração para as nossas vidas. E o segundo, que eu gostaria de tratar os três hoje, mas eu acredito que não vai dar tempo, né? Mas, que é a comunhão e a adoração. Mas nós vamos falar sobre a comunhão. E aqui, em relação à comunhão, não é a comunhão com Deus que eu quero tratar aqui. É claro que nós precisamos compreender a necessidade de uma comunhão com Deus, isso é essencial, né? De uma intimidade com Deus. Mas a comunhão que eu quero tratar aqui é em relação à comunhão da igreja entre os irmãos. Né? Nós notamos em várias passagens na Bíblia a necessidade de convivência em congregação. Olha, veja que nós estamos afastados fisicamente nesse período, mas sentimos a necessidade. E aí tentamos suprir essa necessidade de algumas formas. Uma delas é essa, quando nós utilizamos os meios virtuais para nos comunicar, para ter um feedback. Olha só, algumas pessoas entraram, algumas pessoas mandam mensagens aqui nas redes sociais. Isso é uma forma de interação. Substitui? Hipótese nenhuma, né? Não vai substituir. Mas é o que nós temos. Então isso já demonstra essa necessidade. Você busca, às vezes, os cultos celebrados pelas redes sociais. Então nós somos exortados pela palavra de Deus a não nos afastarmos dessa convivência como igreja. Algumas pessoas falam: mas não é necessário, a igreja somos nós, a igreja é as pessoas, não é o templo. Gente, pelo amor de Deus, é uma meninice, é uma criancice. É claro que a igreja é invisível, é claro que a igreja é o corpo de Cristo, mas o templo é um local onde nós nos reunimos. Quando os discípulos recebem o Espírito Santo, onde é que eles costumam ir, onde continuam indo? Até que não se tenham mais, né? O templo foi destruído depois, mas eles continuam indo no templo.
Posterior a isso, os cristãos se reuniam em casas. Por que eles... tá vendo? Eles se reuniam em casas, não tinha templo, não construíram templos. Não construíram templos, meu querido irmão, minha querida irmã, e você que está nos ouvindo. Porque não podiam, eles não tinham liberdade religiosa, eram perseguidos. Eles se reuniam escondidos nas casas. Num determinado momento, até um determinado momento, as igrejas tinham uma certa liberdade. Nós vemos ali em Atos dos Apóstolos que Paulo passava pelas cidades, embora houvesse perseguições, mas a igreja crescia. Posteriormente, com a perseguição mais feroz promovida pelo Império Romano, eles passaram a se reunir de forma oculta, escondida. Então, a gente precisa parar com essa meninice, com essa criancice, de ficar com essa história, e parece que não acaba nunca isso. A gente tem sempre que ficar repetindo as mesmas coisas, né? A igreja é o corpo de Cristo, sim, a igreja somos nós, mas que membro do corpo de Cristo sobrevive fora do corpo, separado do corpo como um todo? Nós somos, um outro exemplo que a Bíblia dá em relação a essa comunhão do corpo de Cristo, é uma construção. Nós somos tijolos de uma construção. Que tijolo sozinho que é uma casa? Então, assim também nós, sozinhos, não somos igreja. Não somos igreja. Se alguém dizer para você, a igreja é você, está errado. Está errado, você não é igreja. Eu não sou igreja. Nós somos a igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a casa espiritual, edificada por Deus. Então, vou ler alguns textos aqui para vocês. Hebreus, no capítulo 10, versos 24 e 25. Olha o que diz assim. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Olha, mais claro do que isso, só se desenhar, né? Tem que desenhar, porque ele está dizendo muito claramente, não deixe a congregação, como é costume de alguns. Não deixe a congregação, seja firmado na sua congregação. Olha, nós temos tantas igrejas evangélicas, de linha católica também, tem várias, né? Não é só a evangélica que tem essas divisões. Mas essa divisão não implica divisão no corpo de Cristo. Nós temos um ambiente no qual nós nos reunimos para adorar a Deus, para louvar a Deus em conjunto. E isso é importante para a nossa vida cristã, para nos manter também firmados. É uma ferramenta que nós temos para nos manter firmes no caminho. Porque como nós somos chamados por Deus para exercitarmos dons espirituais. E os dons espirituais, eles têm uma função, que é a edificação da igreja. 1 Coríntios, capítulos 14, 12, 13 e 14. Faça a leitura. Você vai compreender isso que eu estou dizendo. Os dons espirituais são para a edificação da igreja. Se eu recebo dom espiritual para a edificação da igreja, fora da igreja, fora da congregação, sem ter contato com as pessoas, então a igreja, ela funciona da seguinte forma, dentro desse contexto. Aquilo que eu recebi da parte de Deus, eu compartilho com outras pessoas que receberam outras coisas da parte de Deus, que compartilham isso comigo. Ou seja, nas minhas necessidades, eu encontro um sustento no outro. E o outro, nas suas necessidades, encontra o sustento nas minhas, naquilo que Deus me concede. Então, nós somos exortados a edificarmos uns aos outros, no temor de Deus e no amor de Cristo. Outro texto, Atos, capítulo 2, versos 42 a 44. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, o corpo de Cristo, ele não é visto hoje em uma única congregação. Congregação, o que é? Congregação são ajuntamentos.
são grupos, né? Aliás, a palavra igreja, que vem do grego eklesia, significa exatamente isso, congregação, que é um ajuntamento de pessoas. Né? No grego clássico, a palavra eklesia significava o ajuntamento das pessoas para tratar de questões públicas, de questões políticas, de questões relacionadas à polis, né? À cidade. E a eclesia e a igreja de Cristo adotou essa expressão para indicar a congregação daqueles que são chamados para agir para um determinado fim, dentro de um determinado contexto. Então nós somos o corpo de Cristo, nós somos a congregação e nós devemos nos manter unidos, edificando-nos uns aos outros. Mais um texto aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 a 18. Né? Então nós devemos manter a nossa comunhão com os nossos irmãos em uma congregação, né, para auxiliarmos uns aos outros e auxiliarmos na disseminação do Evangelho e na expansão do reino de Deus, né, até que Jesus venha. Olha o que o texto diz lá em Hebreus, né? Quanto mais quando vedes que vai chegando aquele dia. Tanto mais quando vedes que vai chegando aquele dia. 1 Tessalonicenses capítulo 4, e aquele dia, que dia é esse? O dia da volta do Senhor Jesus. Está próximo? Você sente que está próximo? Você consegue perceber isso? Então nos esforcemos muito mais para estarmos sempre em oração, para estarmos sempre em comunhão. 16 e 17. Porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o dia que nós aguardamos da nossa redenção, de nós estarmos para sempre com o Senhor. E até lá, o que a palavra nos manda? Nos manda que nós nos esforcemos para estarmos em comunhão uns com os outros, auxiliarmos uns aos outros nas fraquezas que cada um. Eu tenho certas fraquezas que outros podem me auxiliar nessa fraqueza. Eu posso auxiliar através daquilo que Deus me deu na fraqueza de outras pessoas, nas dificuldades que outras pessoas têm. Então essa é a função que nós temos como corpo de Cristo. E para encerrar, queridos, a nossa aula de hoje, né, eu gostaria de ler mais um texto só. Nós já chegamos ao fim, né? Como eu disse, eu gostaria de falar a respeito também da adoração aqui, mas não vai dar tempo, né? Não vai dar tempo e eu prefiro falar isso na nossa próxima aula, na semana que vem. Então nós vamos falar a respeito da adoração, a diferença de adoração, de cântico e de louvor. Toda louvor é adoração? Toda adoração é louvor? Todo cântico é louvor? Então nós vamos falar um pouco sobre essas questões aí, tá? 1 Coríntios capítulo 10, gostaria de ler 2 versículos aqui e nós encerramos a nossa aula. Verso 12 e 13. Por isso, aquele que pensar em estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Então, queridos, os dias são maus, as situações enfrentadas são difíceis, mas Deus nos provê daquilo que é necessário para enfrentarmos. As armas estão à nossa disposição. Mais uma vez eu exorto vocês a lerem Efésios no capítulo 6, mais especificamente os versos 11 a 18. Aliás, lê o capítulo 6 todo, né? As armas estão colocadas à nossa disposição, as ferramentas estão colocadas, nós precisamos usá-las, né? E dentre as ferramentas que Deus nos dá para que possamos enfrentar esse mundo, esses dias maus, essas batalhas espirituais as quais nós enfrentamos todos os dias, nós vimos hoje que a oração é uma forte ferramenta, uma poderosa ferramenta, e a comunhão entre os irmãos
é uma poderosa ferramenta. Não há dúvida nenhuma que Satanás age para que o cristão ele ocupe o seu tempo com outras coisas que não estejam relacionadas com a sua vida cristã, com o seu relacionamento com Deus. Tantas outras coisas que ocupam o lugar de Deus nas nossas vidas. Programas de televisão, redes sociais e tantas outras atividades. Mais uma vez, tem alguma coisa errada com isso? Nada errado. Mas tudo tem seu tempo. Nós precisamos aprender a priorizar as coisas e dar importância devida para cada uma delas. E colocar como aquilo que é mais importante, aquilo que de fato é mais importante. Deus, ele deve ter prioridade na sua vida sempre. Então, o Satanás age dessa forma, retirando o tempo que nós podemos dedicar a Deus. Satanás age na mente das pessoas para que elas venham a entender que não há necessidade de frequentar uma igreja, que não há necessidade de estar junto com os irmãos. Veja que ele age para minar exatamente as ferramentas, para minar as armas que Deus nos dá. Amém? Que você possa compreender isso e aplicar na sua vida. Que não sejamos simplesmente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Gostaria de fazer uma oração e encerrar aqui a nossa aula. Amado Deus, soberano Pai, tudo aquilo que nós falamos aqui, Senhor, que tudo seja do Teu agrado, que tudo seja para honra e glória do Teu nome. Eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Louvo ao Teu nome, ó Pai, por cada um que esteve nos acompanhando, por cada um que posteriormente verá esta aula e avaliará, Senhor, tudo aquilo que nós lemos, porque não são palavras minhas, são palavras do Senhor. E o que eu peço a Deus é que o Teu Espírito Santo haja poderosamente na vida de cada um, para que nós sejamos instados e exortados a permanecermos firmes nesse caminho, nesse propósito, até que o Senhor volte, em nome de Jesus. Glorificado seja o Teu nome hoje e para sempre, ó Pai. Dá a cada um domingo abençoado na Tua presença, Senhor. Que tenhamos uma semana que se inicia hoje, essa semana se iniciando com uma meditação da Tua palavra, orando ao Senhor, buscando a Tua face no dia do Senhor, que nós possamos ter uma semana abençoada e próspera, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, lhe dê um domingo abençoado. Aqui um abraço a todos, aí, um beijo no coração de cada um que nos acompanhou aqui. Muita gente aqui mandando mensagens, então eu agradeço e responderei no Facebook. No Instagram eu ainda não aprendi como é que mexe, mas no Facebook dá para responder. Deus abençoe, queridos, fiquem todos na paz.